bem-vindos! Estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, o seu programa de esportes, para você que gosta de assuntos ligados a crianças, pessoal. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, e estarei junto hoje com ela, a fundadora do Movimento Mirim, Cláudia Barros. Minha querida, seja muito bem-vinda! Olá, pessoal, mais um programa aqui, vai ser muito bacana. Marina, bem-vinda, que bom receber você aqui. Marcelinho e Rê, vamos que vamos, né? Completando a nossa mesa virtual diretamente do Rio de Janeiro, ela, a professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Renata! Olá, Marcelinho, olá, Cláudia, olá, toda a nossa audiência. E vai ser um programa voltado, inclusive, para o período da Semana das Crianças, também aproveitando, né, as comemorações com a Marina, e vamos falar de coisas importantes ligadas ao movimento, ligadas à atividade física. Vai ser sensacional. Sem dúvida nenhuma. E as nossas princesas desse programa escolheram o tema, a importância da educação física nos dias atuais. E para falar desse tema, nada mais, nada melhor do que trazer ela, a professora Marina Guedes, graduada em Educação Física, Psicomotricidade, mestrado em Ciência da Motricidade Humana, professora, palestrante. Seja muito bem-vinda, Marina Guedes. Obrigada, muito boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Prazer é nosso. Lembrando, o programa Crianças em Movimento toda semana nas redes sociais do Cuca Beta Movimento Mirim, da professora Renata Rodrigues. Marina, já vamos começar por você, a nossa convidada de hoje. Por que a educação física é importante para a formação da criança? Bom, vamos lá. Já vou assim, já sai rachando, já fala tudo. Fala tudo, o programa é seu. Eu vou pôr o cinto de segurança aqui e a gente vai embora. Vamos lá. Que delícia, que astral. Bom, vamos começar a pensar um pouquinho sobre isso, né? Por que a educação física é importante para a formação da criança? Eu acho que já desde de muito tempo atrás, né, a gente sempre teve um movimento conectado com as nossas ações, né? A gente pensa a gente pensa no período pré-histórico das civilizações, toda vez que se fala em educação física, toda vez que se faz alguma menção aos exercícios, a como que a história da educação física começou, né? A gente, quando vai pensar no passado, como é que era lá atrás, no início da civilização, a gente tem um link, né? Uma correlação aí do movimento com a autonomia do movimento voltado para a questão da sobrevivência, e guardada as devidas proporções, eu vou brincar um pouco com isso e dizer que a gente precisa do movimento para sobreviver mesmo, literalmente, né? Então, por tudo que estamos passando atualmente, quantas crianças estão imóveis? Quantas doenças nós temos hoje na nossa geração por conta da imobilidade? E como isso impacta na saúde de todo mundo. Então, num primeiro momento, numa primeira reflexão, a importância disso é o quanto que isso contribui para a formação daquilo que a gente chama de indivíduo integral, né? Quantos aspectos são contemplados, né? Já que somos seres sociais porque nos socializamos e somos diferentes dentro das nossas culturas porque justamente a cultura nos impacta. Faz com que nós sejamos pessoas diferentes, que a gente pense diferente, que a gente tenha crenças diferentes. Isso só é possível porque estamos em contato com outras pessoas. E aí, naturalmente, a nossa motricidade, né? O nosso movimento é diferente. Então, é bacana pensar que a educação física, ela resgata isso, né? Ela resgata um pouco de quem a gente é, dos nossos primórdios, né? Da nossa existência, da nossa essência, enfim, do quanto que a gente consegue se comunicar com o outro. Acho que esse é um ponto de partida, né? Tem muita coisa para falar, mas esse é um ponto de partida. Não sei, me ajuda aí. O que mais? Não, sensacional. Eu adorei o seu ponto de partida e você traz a questão da imobilidade, né? Que está aí na sociedade hoje, né? Nos nossos dias a dia, no dia a dia aí das crianças. Mas vamos andar com o assunto aqui, Claudinha. Para você, quais os elementos devem guiar um currículo de educação física? Então, eu acho assim, como a gente está falando de um lugar, né, de um espaço no qual é possível trabalhar o corpo, e o corpo numa outra situação, né, não naquela organização de cadeira na minha frente, sentado, enfim, eu sentado numa cadeira com uma mesa na minha frente, né, mas uma organização no sentido de o corpo como protagonista, né, o corpo com possibilidade de se movimentar de fato nesse espaço.
Eu acho que quem norteia o currículo da educação física são as práticas corporais, e aí eu acho que a gente tem que pensar muito em construir repertório motor das crianças pequenas, né? Então, colocar essas crianças para experimentar esse corpo, para construir esse repertório de habilidades motoras fundamentais. Depois a gente começa a combinar essas habilidades motoras lá no ensino fundamental 1, e aí depois a gente vai, dessa combinação toda, a criança vai tendo a oportunidade de especializar essas combinações, né, no Fundamental 2. É um espaço importante para a gente trabalhar toda a questão da organização desse corpo no espaço, então orientação espacial, a consciência dos pedaços que compõem esse corpo. Parece uma coisa óbvia, mas não é, gente. Para a gente, na verdade, construir toda essa percepção sinestésica, esse mapa do nosso corpo no nosso sistema nervoso, a gente precisa viver esse corpo, porque senão ele não vai ser todo dissociado. A informação com a qual eu vou trabalhar no meu sistema nervoso é uma informação com grandes pedaços e não com grandes pedaços multissegmentados e dialogando para produzir um movimento harmônico, né? É um momento importante para a gente trabalhar a questão da estruturação temporal. Então, assim, como que eu consigo organizar as minhas ações temporais num intervalo de tempo, num determinado intervalo de tempo, né? Isso tudo é um pacote que eu acho que é o core da educação física. Mas a gente ganha ainda alguns acessórios que são maravilhosos e que na educação física eles não são protagonistas, mas que eles vêm nesse pacote e potencializam todo esse desenvolvimento integral, que é a oportunidade da gente mobilizar grandes emoções, né? Porque a partir do momento que eu tiro a criança daquele local passivo de receber informações sentadinha numa cadeira e que eu ponho ela para se movimentar, para investigar, eu mobilizo muitas emoções nela. É o momento da gente trabalhar, por exemplo, oportunidades para potencializar a aprendizagem mesmo, enfim, a aquisição da autonomia moral, da criança fazer as suas próprias escolhas, toda a questão da socialização, que nesse agrupamento, diferente de uma situação de sala de aula, acontece, né? Então, eu acho que, assim, tem muitas outras questões que a gente ganha na educação física, claro, o corpo como protagonista, mas esse monte de acessório que forma um combo maravilhoso. Então, é um espaço de trabalho para a criança, sim, muito necessário. Maravilha. Renata, como é que você vê a relação da atividade física e da infância nos dias atuais? Então, é uma questão bem polêmica, né? A gente tem, de um lado, crianças que estão completamente sedentárias, paralisadas e deixando de usufruir, né? Não é só dentro da educação física escolar, não. Até nos seus tempos livres, né? com as famílias, uma cultura de movimento mesmo, aproveitar essa necessidade que essa criança tem de se movimentar para crescer, para existir. E a gente vê, de um lado, isso, né? essa imobilidade. No fim de semana, em vez das famílias pegarem e irem para um parque ao ar livre, ou fazerem... Tudo bem, a gente estava numa pandemia, mas mesmo assim existe essa possibilidade de ir ao ar livre, de fazer ou de descer para o play, de brincar junto. Prefere deixar sentado, prefere deixar imóvel, preferem as crianças quietas, entre parênteses, né? Vamos aquietar, vamos imobilizar essas crianças. E tem um outro contraponto disso, que é assim... uma atividade física onde existe uma cultura da performance. Então, a criança tem que fazer, mas não existe o prazer. Tem que fazer para obter resultados. Então, são famílias que cobram de uma criança muito pequena ainda um desempenho esportivo que vai vir muito depois, né? Que nós já falamos isso em programas anteriores. Então, a gente tem uma situação polarizada e onde a gente precisa buscar um equilíbrio. Então, essa educação física, essa atividade física na infância, ela é fundamental para o desenvolvimento global. Ela não trabalha só corpo, ela trabalha as relações, ela trabalha as emoções, ela trabalha a socialização através do que essa criança tem de essência. A criança se movimenta, o motor da criança é a forma dela se expressar e estar no mundo. Então, quando ela expressa as suas emoções, os seus desejos através do movimento, isso é muito precioso. Então, é mais do que botar para mexer o corpo, é para estar no mundo através do seu corpo em movimento, se relacionando com o outro, se relacionando consigo mesmo, com os objetos,
com as suas emoções, com o ambiente. Então, é algo muito mais amplo. Então, eu vejo que é complicado ter essa dimensão e esse entendimento de quanto é necessário e fundamental, assim como comer, dormir, estudar, se movimentar, ter uma cultura de atividade física saudável e equilibrada, também é muito importante. Fantástico, pessoal. Olha, 15 minutos de programa, a cabeça estourando aqui, gente, explodindo aqui com muito papo bom, muita coisa boa, muita informação, gente. Então, lembrando, Crianças em Movimento, toda segunda-feira aí nas redes sociais do Cuca Aberta, Movimento Menino, professora Renata Rodrigues. Essa semana a gente está recebendo ela, a professora Marina Guedes. Eu esqueci de falar, ela também é professora da rede municipal há 16 anos. Marina, pegando a sua experiência aí já de 16 anos na rede municipal, quais as principais habilidades técnicas, comportamentais, né, que a gente tanto ouve hoje, soft skills, hard skills, que o professor precisa desenvolver para ter sucesso nas aulas de educação física aí para essa faixa etária? Muito bom. Eu costumo sempre dizer que a primeira coisa que a gente tem que pensar na nossa formação, né, somos todos professores, todos profissionais, é conseguir avançar no nosso conhecimento técnico, né? O professor ele precisa conhecer aquilo que ele trabalha. E dentro da nossa intervenção profissional, dentro da educação física, temos milhares de possibilidades de atuação. Então, se o profissional, eu costumo dizer em aula para os meus alunos, né, da graduação, que se eles querem trabalhar com as crianças menores, quanto menor for a criança, mais esse profissional precisa se especializar. Porque o início de todo movimento, de todo desenvolvimento, acontece nos primeiros anos de desenvolvimento humano, desenvolvimento motor. Então, assim, a primeira coisa que eu considero muito relevante é realmente a capacidade técnica, né? De conhecer aquilo que é relacionado ao movimento, a fisiologia do corpo, a nossa condição anatômica, né? As características pessoais de cada que constitui um ser humano, um indivíduo, e aí isso perpassa por várias áreas de atuação e de intervenção. A gente não estuda apenas o movimento. O movimento, na verdade, ele é a consequência de um indivíduo que está em formação. Então, acho que a principal característica desse professor, para ele ser um bom profissional, é que ele busque o conhecimento. Só que isso não é o suficiente, né? Saber não é o suficiente. A gente precisa aplicar aquilo que a gente aprendeu, que a gente conheceu, que a gente estudou, e, naturalmente, todos nós, quando estamos trabalhando, nós não somos apenas o nosso conhecimento, nós somos nós, com a nossa história, né, com a nossa essência, com a nossa vida, com os nossos valores, e a gente leva isso, sim, em qualquer lugar que a gente vai aqui, nesse grupo gostoso aqui, cada um de nós se assemelha e se diferencia, e assim é na nossa vida profissional. Isso é um pouco de empatia. Então, isso são características de um bom profissional. E aí, uma palavra que está na moda, mas que eu não acho que ela é moda, não, eu acho que ela é tão importante quanto conhecimento técnico, é a afetividade, né? A gente precisa se afetar com o outro. E isso dá ao professor uma certa sensibilidade, né, peculiar àqueles que são os bons professores, porque nem tudo é só a realização ou execução de movimento. Na maioria das vezes, quando o movimento não sai assim muito espontâneo, na maioria das vezes, tem uma informação muito maior por trás do que quando o movimento sai tranquilo, sereno, feliz. O que a gente espera é isso, que as crianças aceitem o brincar, né? E quem está nesse papel de fazer essa mediação é o professor. Então, se ele não tiver o conhecimento técnico, falta, mecanismos para que ele consiga buscar onde que ele vai agir. Se ele, por outro lado, não tem maleabilidade emocional, se ele não tem uma flexibilidade emocional, ele não consegue se colocar no lugar do aluno, então ele não consegue se afetar por aquilo que está acontecendo. E aí cai no próximo tópico, que é justamente ele não consegue adequar o conteúdo dele, que ele precisa trabalhar, ou que é previsto, ou que está determinado dentro da área do que é a área escolar ou não escolar, ele não consegue adequar aquilo à realidade, porque ele não sabe o que ele vai fazer. Então, um ponto de partida que eu sempre falo também, gente, a gente tem que ter um objetivo, a gente não parte do que a gente tem dentro do armário. Eu abri o armário, o que eu tenho no armário hoje?
Ah, eu tenho bola, eu tenho corda, eu tenho cone. Não, não. A gente parte de quem é o aluno. Ah, esse é meu aluno, olha que gracinha. Olha o que que ele tem de dificuldade, olha o que que ele tem de facilidade. Olha o que que essa criança sabe falar, olha o que que ela sabe expressar, olha o que que ela não consegue. Então, a partir do meu aluno, que é o meu humaninho que está ali, aí sim eu vou traçar os meus objetivos. Mas para isso eu tenho que ter o primeiro tópico, né, que é o conhecimento técnico. E aí, dentro desses objetivos, como é que a gente consegue encaixar valores tão preciosos dentro da educação física, que é a gente trabalhar numa perspectiva equitária, né, equitativa, de equidade, que não é só é mais do que a igualdade, está adaptado para todo mundo, porque as pessoas são sim diferentes e elas têm sim valores e culturas diferentes. As nossas crianças também são assim. E a gente tem que treinar a nossa imparcialidade, o profissional tem que treinar isso, porque cada um tem a sua cultura, tem as suas crenças, né? E não necessariamente eu tenho que impor, aliás, de forma alguma eu tenho que impor aquilo que é a minha verdade com os meus alunos, né? Então a gente precisa ter alguns aspectos que precisam nortear o trabalho. E aí eu acho que o profissional ele precisa pensar sobre isso, é uma questão de olhar para dentro, sabe? Não basta simplesmente ter o conhecimento técnico, não basta simplesmente ser simpatiquinho, ser legal, isso não é o suficiente. Ele precisa saber juntar essas duas habilidades numa fórmula de ajustar o trabalho dele, adequado para a faixa etária que ele trabalha, sim, tendo os objetivos claros, os parâmetros que norteiam o trabalho da educação física dentro de uma área escolar ou não, e pensar se aquilo que ele está propondo contribui para a autonomia do aluno, né? E não é só autonomia motora, é a autonomia do pensar, em primeiro lugar, porque primeiro a criança movimenta, depois ela aprende a pensar. A gente é que faz o contrário, né? Que a gente pensa para agir, para a gente não cometer os excessos, ou justamente ter a capacidade de filtrar o nosso movimento, é para isso que a gente estuda tanto, né? Pelo menos deveria ser, que a gente vai evoluindo. Então, a autonomia da criança passa por isso, a questão dela saber pensar, dela saber agir, dela sentir, né? Como que ela sente, não estou falando só de emoção, estou falando de sensação sensorial, que é isso que vai dar a ela as informações que ela precisa para se ajustar motoramente. E aí sim, dentro do movimento dela, ela tem uma construção global de quem ela é. Então, tudo isso começa nessa formação desse profissional. Acho que é por aí, né? Compensei tudo que eu falei pouquinho antes, agora eu estou falando tudo. Não, o cérebro que está atrás de você está batendo palmas aí, porque foi fantástico a sua fala. Foi uma fala super leve, gostosa, e que, para mim, pelo menos, você traz três coisas importantes, eu quero até reafirmar aqui: flexibilidade emocional, olhar para dentro e autonomia do pensar. Fantástico, fantástico, Marina, sensacional. Programa Crianças em Movimento, pessoal, divulguem, participem. Sim, sim, meus queridos, minhas queridas, programa fantástico, faz a gente explodir a cabeça aqui. Renata, o que você acha das famílias, já que você falou dessa polaridade aí, né, na sua resposta anterior, o que você acha das famílias que não incentivam a atividade física na infância em detrimento de um melhor desempenho escolar? Muito preocupante, Marcelo, porque essas famílias têm uma percepção errada, né, onde tirar essa atividade física e focar só no desempenho acadêmico vai fazer com que essa criança ela tenha uma formação que vai preparar para estar no mundo futuramente. E a gente está vendo que não é assim, a gente tem pesquisas que mostram que não é assim. O próprio American College, né, de exercícios, ele tem guidelines falando sobre a importância da atividade física para a criança e a sua progressão, a sua melhora, inclusive acadêmica. Então, assim como as crianças estudam inglês, português, matemática, geografia, ciências, elas têm que ter um tempo para essa atividade, porque isso encaixa muito no que a Marina falou anteriormente. Não é só o corpo se movimentar, é um corpo que se movimenta e faz com que esse cérebro também se exercite. Então, essa criança vai ter uma capacidade de organização das suas funções executivas melhor, para poder assimilar melhor o conhecimento que vem de outras áreas que complementam esse também. Então, é um conceito errado que, infelizmente,
no nosso país está sendo reproduzido até por ações governamentais, onde estão tirando os tempos de educação física em detrimento do conteudismo, né? E com o discurso de que isso melhora, prepara para o mundo. E a gente sabe que não é. Porque só jogar conteúdo e botar a criança imobilizada, essa criança fica mais estressada, ela fica mais fatigada, ela fica mais desmotivada, ela fica mais desanimada, inclusive ela não rende. Então, ter essas pausas, fazer um programa, né, na rotina diária da criança, para que ela tenha um tempo para exercitar esse livre, né, essa espontaneidade também livre de se movimentar, de viver outras experiências através do seu corpo, que não seja sentar, olhar para o quadro, olhar para o livro ou escrever. Com certeza essa criança vai ter uma nova organização, inclusive para aprender e para assimilar conteúdos e novas disciplinas e novos saberes também. Meninas, hoje vocês estão afiadas, hein? Hoje vocês estão terríveis, estão fazendo minha caneta aqui gastar toda aqui, viu? Sensacional. Rê, quando você traz, né, viver outras experiências, você traz o questionamento até mesmo, né, essa frase de preparar para o mundo, que a gente ouve tanto, né? E o conteúdo, porque eu acho que se a gente quer preparar para o mundo, esse mundo está em mudança, e esse conteúdo ele precisa mudar também, né? Não é só aumentar o time, né, dessa criança tentar assim, absorver, né? Exatamente. Eu fico muito preocupada, por exemplo, lá na academia, um discurso que eu tento combater é assim: olha, agora ele passou para o colégio tal, esse colégio é muito mais forte, vou ter que tirar ele aqui da natação, vou ter que tirar ele do judô. Ou na própria escola, aquele discurso assim: essa criança está com dificuldade em matemática, então vou dar aula de reforço no horário da aula de educação física. São questões que a gente precisa repensar, não só dentro das famílias, mas também no que a gente propõe dentro das escolas. Então, assim, por que tem que tirar essa criança do horário da educação física para fazer reforço escolar? Entende? Por que essa criança precisa parar uma atividade, né, em detrimento a ter explicadora, em detrimento a ter mais aulas no conteúdo da grade curricular que não sejam essas? Então, isso tudo a gente precisa parar, por tudo que já foi dito aqui, e está sendo dito aqui, por tudo que já foi dito em outros programas, falar assim: não estamos sendo coerentes. Não estamos sendo coerentes. Então, isso é importante, parar e pensar nisso e mudar essa prática, mudar não só o discurso, mas mudar isso na prática, né? Não, sem dúvida nenhuma. E até a semana que nós estamos gravando esse programa aqui, foi a semana de 10 anos do falecimento do Steve Jobs. E tem uma campanha ícone dele, que é o Think Different, né? Que ele tem uma frase que fala de quebrar o status quo. Eu acho que a gente precisa, e muito, quebrar o status quo, principalmente no que rege aí a questão de esportes aqui no Brasil. Aí. Claudinha, eu vou passar a bola para a Claudinha, senão eu me empolgo e fico falando aqui. Gente do céu. Claudinha, como o comportamento motor da criança se relaciona com o autocontrole? A Marina trouxe uma questão na fala dela que eu acho que é bem bacana, né? Ela contextualizou isso muito bem. Primeiro, a gente aprende a se comportar. Depois, a gente aprende a pensar. E depois, a gente aprende a regular. E ela falou, e a gente faz tudo ao contrário, né? Na verdade, a demanda é contrária, mas esse é o processo. Então, a gente nasce por um reflexo. O nosso comportamento, o nosso corpo, ele vai reagir às estimulações do ambiente, né? Então, ele vai se comportar. Depois, aos pouquinhos, você vai aprendendo a recrutar o pensamento, né? E aí você vai aprendendo a pensar. Então, primeiro você se comporta, depois você pensa. E só depois você vai aprender a regular esses pensamentos que regulam esse corpo. Isso é uma loucura, é por isso que a gente precisa da mediação de um adulto, né? E é por isso que esse adulto ele precisa ser tão fundamentado para fazer a mediação correta. E aí, o que acontece? Esse corpo da criança pequena, ele se comporta, né? Ele se comporta do ponto de vista motor, ela apresenta um determinado comportamento motor. E ela está desenvolvendo esse pensamento. Se a gente for pensar na criança na primeira infância, por exemplo, ela está começando a entrar aí nesse mundo simbólico. Depois, na segunda infância, aí ela começa a entrar aí num mundo, né, mais contextualizado, né? Então, eu preciso fazer essa mediação. E o controle
Gente, o controle, quem desenvolve o controle é essa parte anterior do córtex pré-frontal, a gente já falou isso aqui em outras ocasiões, isso começa a se desenvolver no nascimento, mas termina lá para os 21, 23, 24 anos, né? Então, é um tempo muito longo para isso. E aí, o que a gente observa? É muito interessante. À medida que a criança vai organizando esse corpo, ela vai aprendendo a controlar as ações corporais dela dentro de um determinado intervalo de tempo. Porque se ela não aprender a ter esse controle, ela não consegue coordenar essas ações corporais. Se a gente observar a criança que não tem limite, que tem muita dificuldade de apresentar limite, é uma criança que, assim, você está num jogo de queimada, ela não sabe organizar o corpo dela dentro daquelas linhas demarcatórias da quadra. Então, ela extrapola, ela passa a linha do morto, ela passa a linha do outro time, porque ela não se organiza naquele espaço. É uma criança que tem muita dificuldade, por exemplo, de pular corda, porque para pular corda eu preciso organizar as minhas ações corporais, né, e planejar, entender o momento que a corda chega próxima do meu corpo para eu executar a minha ação. Ela acelera, ela não pula corda. E é uma criança, isso assim é muito comum a gente observar nas escolas. Ela não, por não ter noção desse limite do corpo dela, por não ter esse controle, não ter, enfim, ela não construiu esse contorno ainda, né? Por isso que ela invade o corpo do amigo, que ela bate no amigo, enfim, ela tira as coisas da mão do amigo, porque ela não construiu esse contorno. O que acontece? Ela também não reconhece nela. Então, se vocês observarem, essas crianças, normalmente, a calça está caindo, o bumbumzinho está aparecendo, ela nem percebe. Sabe? Você que tem que avisar, olha, sobe a sua calça, né? Alguma coisa assim. Então, ela tem uma relação com o corpo tão estranha quanto é a relação dela com os outros, porque ela não conhece limite. E é bacana porque o movimento, ele promove isso. Como a educação física, né? Como o movimento é, na verdade, uma ação muito espontânea da criança, né? O Piaget já falava para a gente, a inteligência, primeiro ela se manifesta no corpo, a inteligência prática, né? Depois que ela vai virar uma inteligência simbólica, conceitual depois e depois abstrata, né? Então, o que acontece? Isso dá muito prazer, isso vai a favor da natureza da criança. Justamente porque ela tem prazer, ela vai tentar refinar esse movimento, ela vai tentar ter mais controle sobre esse corpo. E aí, esse controle, esse autocontrole, ele pode sim passar do corpo para o comportamento psíquico da criança, né? As nossas intervenções, elas acontecem no corpo da criança. O brincar é um comportamento, demanda aí um comportamento motor, e é através do brincar que a gente se comunica com a criança. Então, isso é muito bacana, né? Porque ela começa a entender como é que ela controla esse comportamento dela. E a gente fala para ela, né? Quando ela está passando do limite, eu pelo menos falo para os meus alunos, se acalma, organiza o seu corpo. Organiza o seu corpo. Aí a criança parece que na hora que você fala organiza o seu corpo, ela entende o que ela tem que fazer. Né? Ela fala, opa, você está falando a minha linguagem agora. Eu não falo para ela organize o seu pensamento, até porque ela não consegue organizar até os 6 anos de idade, ela organiza o corpo dela. Então, isso é muito bacana, tem uma relação muito afinada entre o autocontrole e as práticas corporais. E a gente consegue, através das práticas corporais, apresentar esse controle para a criança. Muito bom, muito bom. Programa Crianças em Movimento. Toda semana um programa voltado com assuntos ligados ao esporte, ao mundo da criança, com Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim, professora Renata Rodrigues e Marcelo Lopes, fundador do Cuca Aberta. E hoje recebendo a convidada aqui para lá de especial, que está nos explodindo a cabeça, Marina Guedes. Marina, na sua opinião, quais são os grandes gaps que a educação física precisa superar para que ela seja mais valorizada e, principalmente, que ela possa impactar mais ainda a vida das pessoas? Perguntinha de vestibular essa aí para mim, dona Renata. Para ser assim, bem sincera, o que eu acho? Eu acho que o professor tem que estudar, estudar, estudar e estudar para começar a brincadeira. O professor tem que estudar, o profissional tem que estudar. Não adianta a gente querer pegar a receita de bolo, porque o ser humano não é bolo, que você só muda os ingredientes e ele tem uma cor diferente. Não é assim que funciona, né? Cada um é cada um. Então, a primeira coisa que a educação física tem que entender não é nem a profissão não existe sem os profissionais, né? Então, quem faz a profissão são os profissionais. E, assim, claro que isso não é uma regra, nem eu posso, de forma alguma, generalizar.
Mas eu não entendo se uma pessoa não está satisfeita com a profissão que ela tem e tal, ou ela questiona alguma coisa, se ela não busca, por outro lado, encontrar respostas e fazer algo diferente. Isso aí eu não entendo e não considero, porque se a gente tem algo na nossa vida profissional, né, na nossa educação física que não está legal, a gente precisa pensar e questionar o que é que eu posso fazer para melhorar. Uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, eu não fazia nem faculdade de educação física ainda, foi uma palestra que eu assisti com um professor de Portugal. E ele dizia o seguinte: se eu quero fazer a diferença e vocês querem fazer a diferença, e todo o resto não quer, todo o resto já morreu. Então, nós já somos a maioria. Então, eu sempre penso nisso, porque não importa a quantidade de pessoas que eu vou alcançar. O que importa é a quantidade de pessoas que eu alcancei. Não é quanto vai ser, é quanto foi feito. Porque senão primeiro, a gente não vive, né? Porque a vida é incerta. Segundo, a gente tem várias coisas que atrapalham o nosso caminho. Então, a gente tem que pensar que, se você quer fazer um trabalho legal, faça bem feito. E é além daquela história de você fazer para você, fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. É além disso. Porque não é o que você vai fazer para você, que de repente você aceitaria qualquer coisa, um mais ou menos. Não, é para uma outra pessoa. Então, acho que o que a educação física, a primeira coisa que precisa são os profissionais estudarem um pouco mais, mas não adianta também só ser aquele profissional acadêmico, né? Que nós conhecemos muitos. Aquela galera, quase que não sai, né? Aquela galera que faz a graduação, faz a pós, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doc 1, 2, 3, 10, 15 e não sabe nem dar uma aula. Escreve coisas maravilhosas, você tem que pegar quase que um dicionário, sabe? Isso me diz que a pessoa, na verdade, ela sabe muito para ela, mas ela não tem condição de ser professor. O professor é aquele que compartilha. E eu sou, assim, bem militante nisso, sabe? Bem pouco paciente com um profissional que já tem anos de estrada e que quer fazer o mais ou menos. Não faz, não trabalha, pede para sair. Não gosta de gente, não trabalha com gente. Não gosta de criança, não trabalha com criança. Não gosta de idoso, não trabalha com idoso. Não gosta de adulto, não trabalha com adulto. Se não gosta de ser humano, vai trabalhar com computador sozinho, numa sala com ar-condicionado fechadinho. Não adianta você achar que você não tem que estudar a parte de neurociência, de neurobiologia, de neuroanatomia, de fisiologia humana, de fisiologia do exercício. Não vou estudar isso, não. Não trabalha com fisiologia do exercício na escola. Quem disse? A Claudinha estava falando sobre a questão da organização do corpo e tal. Gente, se você tem uma criança com TDAH, o que a gente mais escuta é: fica sentado, senta, para, senta. Só que o que a criança mais precisa fazer é intercalar, o contrair e relaxar, porque prestar atenção está ligado na primeira unidade funcional de Lúria, que é onde forma o tônus. Então, bora trabalhar o tônus? Bora brincar de contrair, relaxar, de equilibrar e desequilibrar, porque quando ela estiver na sala de aula, ela tiver que realmente prestar atenção, ela já vai ter treinado isso, aí é mais fácil. Então, bota ela para fazer exercício para ela cansar. Não é que ela canse. É que, sem querer, você fez um negócio pensando numa coisa errada, mas você botou para cansar, mas você, apesar de tudo, você estava trabalhando o contrair e relaxar, orientado do seu filho, da sua filha, seja lá de quem for. E aí, quando ela voltou para a sala de aula, é claro que o rendimento dela melhorou, porque ela está agindo numa área que é cortical, numa área que é funcional, entendeu? Então, é isso que acontece. O córtex pré-frontal, autorregulação. Gente, tem que treinar, isso é treino, e realmente é movimento primeiro. Senão, o pensamento vem muito acelerado. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Não, vamos fazer uma escola mais forte, isso, deixa a sua criança mais imobilizada, né? Ela vai ter uma habilidade com o dedinho, um espetáculo. Ela pinta assim, ela toca no touch, né? Toca na parada, negócio pigmento, olha que beleza. Agora, não pede para ela escrever, não, porque ela não aguenta ficar 1 minuto brincando de massinha, que dirá segurando lápis. Mas ela é super funcional. Ela vai fazer vestibular com tablet, né? Até chegar na idade dela. Não precisa, vai sempre falar, vai falar, e a luz vai se acender, ela vai falar, a casa dela vai ser toda robotizada. Não é, gente? Isso é surreal. Então, o gap que a educação física precisa é o profissional conhecer qual é a área de intervenção, qual é o objeto de estudo da educação física, que somos nós, humanos, e para a gente falar de ser humano, a gente tem que estudar igual médico. Só que o médico foca na doença, a gente foca na saúde. Olha que legal, olha que incrível. Você tem que estudar tanto quanto. É uma vida inteira, gente, uma vida inteira estudando. Como é que é isso? Enquanto o profissional não se conscientizar que ele tem que ter uma vida inteira estudando, o MEC pode ter separado a licenciatura do... E agora eu vou falar o que eu acho, tá? O MEC pode ter separado a licenciatura do bacharelado. O MEC, o Ministério da Educação, ele separou, beleza.
Agora, na verdade, o MEC não está na quadra, nem está na academia. Nem o MEC está estudando como a gente faz para entender como é que se desenvolve o ser humano. Porque o ser humano ele não é um no bacharelado ou outro na escola. O ser humano é humano. Ele não tem credo, não tem cor, não tem raça, não tem nada. Ele é humano. Ele tem uma cabeça, tem um cérebro ali dentro, tem pescoço, tem 2 braços, tal. E assim, é céfalo caudal, próximo distal. Não muda. É filogênese. A nossa espécie é assim. Entendeu? Então, a gente tem que buscar o porquê que as coisas acontecem. E buscar o porquê é não aceitar simplesmente tudo que uma outra pessoa diz. Sabe? A gente é de uma época, nós todos, e muita gente também, acho que ainda é um pouco assim, né? Que as pessoas acham que o profissional de educação física é o burrinho da escola. Essa mesa eu já virei na minha escola. Eu sou a profissional de referência na escola, não estou falando isso que, ó, meu Deus, não, que bom, graças a Deus, sabe por quê? Eu sou a única da educação física lá. Se eu tivesse uma outra pessoa na educação física, seríamos 2 profissionais de referência da saúde. Eu estou na escola, mas a minha área é saúde. Então, eu até vou, ó, que eu falei, ó, eu até vou aproveitar o que está dito lá na BNCC, eu até vou aproveitar o que está lá para colocar dentro da minha aula. Eu até vou fazer essa gentileza para o Ministério da Educação. Porém, dentro da minha aula, na minha quadra, cuido eu, porque a criança é minha, o objetivo é meu, sou eu que estudei como que desenvolve o cérebro dela, e eu preciso trabalhar com o corpinho, eu não trabalho com o cérebro abrindo ele, eu trabalho de fora para dentro. Então, quem sabe do que eu tenho que fazer sou eu. Então, o profissional, para ter essa postura, sabe? Assim, né? Bagunceiro que nem eu sou, né? Malcriada, que eu sou bem malcriada. Para ser assim, ele tem que saber muito. E tem que querer saber. Só que esse saber muito demora 23 anos de formado e mais 50 se eu estiver viva ainda. Porque nunca a gente vai terminar isso. Entendeu? Então, é olhar com muito amor para o outro. Sabe? Apesar disso tudo que eu estou falando, a gente tem que ter... Eu estou arrepiada de falar, porque eu ainda fico arrepiada. Eu tenho 23 anos de formada, eu ainda me arrepio de falar da minha profissão. E olha que, de vez em quando, eu me irrito bastante, né? Não com a profissão, mas com os contextos que a gente vive. Então, assim, a gente precisa ser, acho que, para fechar essa questão aí de como é que tem que ser o gap da educação física, o profissional precisa ser de verdade. Ele tem que ser um profissional de verdade. Aquele profissional que acredita no que ele está fazendo, porque ele buscou aquilo. Então, se ele é de uma vivência, de uma formação mais prática, maravilhoso, ele vai crescer com os estudos, com a complementação teórica, com o embasamento científico. Se ele é um profissional que é de uma estrada científica, maravilhoso, mas então ele vai ter que colocar o umbiguinho dele lá na quadra, ou na piscina, ou na sala de musculação, ou na praça pública, para ele poder associar esses conhecimentos. E isso é uma profissão grande. Enquanto houver essa separação, né, a gente não tem uma unidade para falar, a gente não tem uma fala uníssona, a gente não tem uma única abordagem e a gente esquece do principal, que é o nosso objeto de estudo, né? Que é o ser humano, o seu desenvolvimento, o seu movimento. E aí a profissão se perde. E continuamos nisso, né? No loop infinito, no loop infinito. Fantástico. Marina Guedes, galera. Marina Guedes aqui conosco. Claudinha, qual a importância do movimento para a memória e para a atenção? Então, eu acho que é bacana, né? Já que a gente está falando dessa criança integral, é bacana a gente entender também. Tudo bem, vocês falaram que a inteligência começa no corpo, e depois, né? Porque aí a Rê trouxe isso em uma das falas dela, né? Chega um momento que o pai imagina que a criança está numa escola mais forte e tira da atividade esportiva, né? E, enfim, na verdade, tudo que essa criança precisa, se ela está num lugar que vai ter uma demanda cognitiva maior, é primeiro fazer essa compensação motora, né? E depois o movimento ajuda muito, gente. Se a gente está falando de memória, né? Acho que eu já comentei isso aqui em outras ocasiões, mas assim, o movimento ele é fundamental para a memória, a atividade física é fundamental para a memória, porque uma das estruturas do sistema nervoso que é muito, muito importante nesse processo de memória é o hipocampo. E quando a gente se movimenta com uma frequência superior a 3 vezes por semana, né, de forma regular, né, e é isso que a gente quer fazer com as crianças na educação física, promover esse tipo de cultura com elas, né,
você tem, na verdade, crescimento de neurônios, que são as células do sistema nervoso, nessa região do hipocampo, que é uma região fundamental para a memória. Então, isso já está provado hoje, né? Isso é fato. Os neurocientistas adoram criança que se movimenta, porque é uma criança que vai ter um potencial aí mnemônico muito maior. Depois, quando a gente for pensar na questão da atenção, quando a gente fala em atenção, a gente tem que pensar numa questão que é o foco atencional. Porque a todo momento, enquanto a gente está aqui conversando, tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de estímulos que a gente considera estímulos distratores, né? Esses estímulos são do mal? Não, eles não são do mal. O tempo inteiro que a gente está vivendo, tem uma série de energias que estão incidindo no nosso corpo. E o nosso sistema sensorial dá conta de tudo isso. E é o que ele faz? Ele vai mandando essa informação lá para o nosso sistema nervoso e fala, se vira aí, escolhe aí. E o nosso sistema nervoso precisa fazer uma escolha, que é a seguinte, de tudo isso aqui que eu estou recebendo do sistema sensorial, com o que eu vou trabalhar de forma consciente? Porque a gente consegue processar de forma consciente uma única informação por vez. E aí, a partir do momento que ele faz essa escolha, é para lá que ele volta o foco atencional, né? Então, a grande questão é assim, se ao meu redor tem estímulos mais interessantes do que aquilo que eu estou fazendo, se a gente está falando de criança pequena, opa, é para lá que eu vou, né? Deixa eu voltar o meu foco para lá. Ou então, tem uma outra questão que é muito legal, que é assim, às vezes, numa determinada atividade, um jogo, por exemplo, que é super complexo, né? Um jogo é uma situação muito complexa. Um pega-pega para uma criança pequena, a gente é super complexo, porque ela tem que prestar atenção no pegador, organizar o corpo dela a tempo de se desvencilhar do pegador e observar naquele espaço quais são as possibilidades de fuga dela, aonde que não tem outro amigo para ela não bater nesse outro amigo, né? É muita informação. E é incrível, porque quando ela trabalha no pega-pega, ela brinca super bem, ela foge muito bem. Então, toda essa escolha, ela está fazendo boas escolhas, né? Ela está escolhendo para onde ela vai, como que ela foge dessa criança, como que ela se desvencilha das outras. Eu estou colocando essa criança justamente em prova para fazer essas escolhas. Então, nesses jogos todos, o que a gente apresenta para a criança? Olha só, tem um monte de estímulo acontecendo, mas para você vencer esse jogo, você precisa organizar o seu corpo e fazer a melhor escolha possível para que você tenha o melhor resultado possível. Olha que incrível, a gente consegue trabalhar isso corporalmente. Isso é maravilhoso, né? Então, para atenção, a atividade motora também é tudo de bom. A grande questão é isso, né, que a Marina estava trazendo. O professor tem que saber que isso acontece e tem que programar, elaborar suas atividades com esse olhar. Não é uma brincadeira, não é um brincar pelo brincar, né? É um brincar com uma intencionalidade educativa. E isso é incrível, porque aí a gente está super fundamentado para conversar, inclusive com os pais, no momento que eles falam, eu vou tirar da atividade esportiva, porque agora a demanda cognitiva vai ser maior. Se a demanda cognitiva é maior, ele precisa de mais movimento, essa que é a verdade. Fantástico, fantástico. Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim, aqui com a gente no programa Crianças em Movimento. Renata, pensando na educação física, nas escolas públicas e municipais do nosso país, o que precisamos fazer para que possamos ofertar da melhor maneira possível essa disciplina? Logo para mim, essa pergunta, meu Deus. Se eu falar que foi a convidada que pediu, você não vai acreditar. Ai, meu Deus. Então, deixa eu falar de uma forma suave. Bom, primeiro que a escola precisa se modernizar, né? Se fala tanto numa escola moderna, mas isso está muito no discurso, precisa ser colocado na prática. Eu não vou colocar só na rede pública e municipal, não, tá? Eu vou estender isso para as escolas da rede privada, porque eu também vejo o mesmo discurso. Primeiro, deixar de tratar esse profissional de educação física, essa aula, essa disciplina, como um nome que eu detesto. Não é aula extra, não é bônus. É uma aula que faz parte com o mesmo peso, com a mesma importância das outras aulas. É lógico que a gente também precisa, no momento que isso seja ofertado, a gente também, enquanto profissional de educação física, precisa tomar posse disso, empoderar-se disso também, tá? Mas isso aqui já foi falado bastante hoje nesse programa, de estudar, de saber o que fazer, tá? Então, vou partir do princípio que o professor já sabe o que tem que fazer,
e tudo. Então, mudar esse discurso da escola, que começa com essa nomenclatura, aulas extras. Isso não existe, não é extracurricular, isso é curricular. Isso é tão importante quanto. E aí vem, quando a gente começa a ser tratado como um apêndice, tudo vira um apêndice. Então, assim, o que sobra da verba, se sobrar, se investe nessa educação física. Qualquer lugar, qualquer cantinho, se dá um jeito para se ter a aula de educação física. E não ela precisa do mesmo cuidado, do mesmo carinho que se tem para ter um espaço na sala de aula para as crianças estudarem. Tem que ter. Então, também tem que ter um espaço para educação física. E, ao mesmo tempo, né, com estrutura, com material, com treinamentos para os professores, com formação, né, com retreinamentos, com atualizações. Sempre, olha, vou dar um exemplo clássico. A gente teve agora a pandemia. Teve treinamento do ensino à distância para os professores da rede municipal. Pegaram os professores de aulas extras, tá? E colocaram no mesmo treinamento artes em inglês, música e educação física. E todos eles têm diálogos diferentes para esse aluno. E colocaram assim, um grupo estudando primeiro educação infantil, outro grupo entendendo como vai funcionar para o Fundamental 1, outro grupo para o Fundamental 2, outro grupo para as classes especiais, e os extras se reúnem lá. Entende? Então, só aí a gente entende que não se tem uma compreensão ainda desse papel, dessa importância que tem essa disciplina, essa cultura, né? Como isso é importante em termos de conteúdo também para o desenvolvimento da criança como um todo. Então, isso seria fundamental. Outra coisa é que não se restrinja a intervenção do professor de educação física só nesse momento, que ele também tenha a contribuir para os professores de sala de aula, para os professores, por exemplo, de matemática, de química, de geografia, uma ação corporal, por que não? Né, treinamentos para esses professores, feitos por profissionais de educação física, que perpassem pelo esse movimento para também tirar de dentro da sala de aula, daquela formação cartesiana, das crianças aprenderem algumas disciplinas, ou todas as disciplinas, ou todos os conteúdos, dessa forma, ou apertando o dedinho, ou só com concentração e repetição de escrita e leitura. Então, por que não aprender química em movimento? Por que não aprender química em um outro espaço? Por que não ter uma relação de geografia com esse professor de educação física? Porque esses conteúdos não conversarem na prática. Porque a gente vê algumas propostas que estão no papel, mas na prática elas não funcionam. Não estou dizendo que mas meu colégio funciona. Eu estou falando de forma geral. Estou falando de termos de Brasilzão. Não funciona, nem no privado, muitas vezes, e também no público também não. É todo mundo no seu quadrado. E mesmo assim, o quadrado do profissional de educação física, o quadrado da educação física, é um quadrado do vamos dar um jeitinho. Vamos fazer um evento na escola, vamos fazer... Não tem problema tirar a aula de educação física, não tem problema porque um dia vamos fazer o dia das aulas extras. Então, tudo fica à parte. A gente não é à parte, a gente faz parte do todo. E para que isso aconteça, é preciso também que haja uma mobilização dos próprios profissionais, porque não adianta gritar por tudo isso, lutar por tudo isso, se a gente chega lá e não sabe o que fazer. Então, é muito importante ter esse significado. Eu não tenho essa dificuldade na minha escola, assim como a Marina. Eu não tenho. Eu sou ouvida, eu sou participada, mas eu não posso falar só da minha realidade, do meu micro-organismo. Eu tenho que pensar para frente, até porque eu já mudei de escola por conta disso. Então, assim, isso prova que não é uma linguagem de todos, ainda são movimentos localizados de algumas escolas, de algumas equipes e de alguns profissionais, e que funcionam. Aí a gente coloca isso como boas práticas da escola. Não pode ser isso. Isso tem que ser uma boa prática para o projeto pedagógico da escola, para a consistência da escola. E como isso, voltando à pergunta do ensino público, como isso não depende só
da boa vontade ou de uma direção, tem algo ainda mais em cima que rege isso, e ali não tem pessoas que pensam dessa forma ou que têm essa vivência, que não estão também abertas a escutar, né, e a trazer especialistas como isso. Eu vejo cada vez, assim, não é que eu seja pessimista, mas eu vejo que cada vez isso fica mais difícil. Então, diante de tudo que foi falado hoje aqui, eu espero que a gente possa compartilhar o programa de hoje para muitas pessoas, e que isso chegue até os escalões mais acima, até as direções, até quem decide, porque é muito importante que as pessoas compreendam esse papel. Nós não somos extra, a gente não é apêndice. Essa disciplina, esse conteúdo, ele não é à parte, ele não é se der tempo vai fazer, ele não é hoje a gente faz, e também se não tiver está tudo bem. Não, ele é tão importante para o desenvolvimento, para os resultados, como qualquer outro conteúdo que a escola venha a oferecer. Sensacional programa hoje, muito rico de informações, com coisas extremamente pertinentes, já com olhar de visão de futuro, pessoal. Mas o tempo urge, então nós vamos para o nosso último bloco. Aquele bloco rapidinho, sim, 60 segundos, uma mesma pergunta para Cláudia Barros, para a professora Renata Rodrigues e para a nossa convidada Marina Guedes, que começa para abrir esse nosso bloco aqui, os 60 segundos. Marina, vamos completar a frase. Nos dias atuais, a educação física é... Nossa, que pressão, 60 segundos. Nos dias atuais, a educação física é a única possibilidade que eu vejo para que nós possamos nos manter humanos, né? Porque a gente tem, assim, para que a gente consiga ter algumas referências de relação, de valores, enfim, a característica do ser humano é ser curioso, né? É ser criativo, é sentir emocionalmente, e isso o robô não faz. Então, isso a máquina não faz. Então, a máquina não tem como ser curiosa, a máquina não é criativa e a máquina não tem emoção. Então, o caminho que a gente está indo, descendo a ladeira abaixo, para tudo robotizado, eu acredito totalmente que a educação física hoje é a única possibilidade que ainda temos de nos mantermos humanos na nossa essência, na nossa capacidade de se colocar no lugar do outro e de exercitar essa relação entre as pessoas, né? Porque senão a gente não consegue sentir pelo outro, a gente não exerce a empatia. Para você sentir alguma coisa por alguém, você tem que conviver, aquilo tem que ser próximo de você, tem que ter emoção. Você falou 60 segundos, então. Super obediente. Fantástico, fantástico. É super obediente. Não, estou com o cronômetro aqui na mão. Que horror. Claudinha, para você, Claudinha, hoje é seu dia, Claudinha. Nos dias atuais, a educação física é... É um direito da criança. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora, sim... você, Renata está com cara de quem, assim, ela roubou a minha fala. É isso, ele me colocou antes hoje. Não, vamos seguir aqui. Vamos, por favor, seguir com o tempo hoje. Renata, nos dias atuais, a educação física é... Eu pensei muito nisso essa noite, então vou fazer uma metáfora. Em tempos de discussão sobre eficácia de vacinas ou de movimentos anti-vacinas, a única vacina 100% comprovada cientificamente contra todos os males é a educação física para a infância. Muito bom, muito bom. Quebrando aí, né, o paradigma de ser a terceira, ser mais complicada. Fantástica resposta, Renatinha! Muito bom, esse programa vibra. Meus amigos, eu vibro, eu gostaria de continuar, mas o tempo urge, 55 minutos, nós vamos precisar encerrar esse programa, então eu quero agradecer ela que veio com uma leveza na palavra, trouxe coisas com visão de futuro, né? Falando de casas inteligentes aqui, cotidiano da criança. Sensacional. Marina, fiquei super encantado com a sua fala. Foi fantástica. Muito obrigado por você ceder o seu tempo aí, que eu sei que é difícil o seu tempo, mas muito obrigado por você ter cedido essa horinha para você estar aqui conosco, tá bom? Muito obrigado e já fica aqui convidada para voltar mais uma vez, tá, Marina?
Eu que agradeço, foi muito bom, uma delícia. A gente sempre aprende muito, foi muito gostoso. Eu que agradeço demais a oportunidade de poder estar aqui com você. Que honra. Com vocês todos, né? Delícia. Muito, fala com vocês todos, senão vai gerar um ciúme Não, aqui. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. elas sabem, elas entenderam. Eu Elas são também. mulheres, elas são profissionais de educação física, só tem mulher inteligente aqui, né? Elas entenderam. Sem dúvida. Claudinha Barros, você, minha querida. Pessoal, o programa hoje foi encantador, super gostoso, um papo delicioso. Obrigada, Marina, pela tua presença. Hey, Marcelinho, semana que vem estamos de volta. Estamos de volta, se Deus quiser, semana que vem. Professora Renata Rodrigues, suas despedidas, minha querida. O que dizer, né? Um programa incrível com essa mostra, porque isso é uma mostra. Eu sou muito fã da Marina, porque ela é discreta, muito discreta, mas quando ela tem uma oportunidade de se colocar, ela nos arrebata. Então, essa monstrinha que a gente dinossauro. tem... Um dinossauro. Fofa, do estilo Marina de ser, mas que traz assuntos que são reflexivos, com uma leveza, com humor até ácido, né, que nos faz refletir e nos incomoda no sentido de nos tirar da mobilidade, né, de ficar parado, da imobilidade, e nos levar para a mobilidade, para a ação. Então, obrigada, Marina, por ter aceito o convite. Mais uma vez, eu falo para ela que toda vez que eu mando uma mensagem para ela de WhatsApp, eu falo assim, ela já sabe que eu vou meter ela em alguma situação. Muito obrigado. Mais uma vez, Marina, muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito bom. Esse foi o programa de número 27 do Crianças em Movimento. Semana que vem a gente volta com mais um programa que com certeza será sensacional que nem esse. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e nos vemos na próxima semana. Beijos, abraços, saúde, pessoal. Tchau, tchau.